No clima quente que habitamos, o sistema de passeios adotado, pela largueza de nossas ruas e avenidas, não podemos dispensar a mais completa arborização da cidade. Não podendo ostentar luxuosos melhoramentos, quais sejam passeios de mosaicos e calçamento completo, pela sua área extensíssima, esforcemo-nos ao menos para que, aproveitando o que temos de belo e bom, topografia e espaço, tornemos Araraquara verdadeiro parque, dotando-a de completa e elegante arborização. Amenizaremos o nosso clima, interpondo aos rigores do nosso sol as caprichosas copadas de árvores escolhidas e ornamentaremos as nossas praças, ruas e avenidas. Lembraremos as modernas cidades-parques, cidades-jardins, construídas na velha Europa. O plano diretor, ele é um instrumento de participação popular. O plano diretor não pode ser simplesmente dirigido de uma forma onde alguns interesses possam ser cumpridos e outros não. A participação da sociedade na escolha e na movimentação do plano diretor é essencial para que essa sociedade possa escolher o seu sistema de vida, a sua qualidade de vida. E quando se pensa em plano diretor, não é pensa na sua própria casa, no seu próprio terreno, é um pensamento macro, é um pensamento em grande escala, onde decide o crescimento nos próximos 15 anos, 20 anos, ou aquilo que você gostaria de ter na tua cidade. Então, eu acho que todo mundo tem direito de escolha do que gostaria de ter. Você não pode simplesmente ter um plano diretor implantado por um sistema simplesmente político. A parte técnica, a parte que analisa o comportamento urbano, a parte que analisa todas as temáticas das cidades e suas circulações, tem que ser aplicado de uma forma coerente por quem realmente entende de planejamento. Aí sim, vai para uma questão política, para aplicação de regras, para aplicação de leis e decretos, para que se possa ser aplicado. O que não pode é ter uma revisão de um plano diretor, uma vez que ela agora já tem um plano diretor. Ele não pode ser simplesmente modificado em função de algumas escolhas, mas sim sempre com a participação popular. A cidade tem direito de saber como é um plano diretor e como funciona. A cidade tem direito de acompanhar. E, infelizmente, é um mal do Brasil não se informar para a tua cidade. Mas o plano diretor é um instrumento importantíssimo para o crescimento e desenvolvimento de uma cidade. E tem que ser aplicado da melhor forma possível. Nós estamos na Fazenda São Lourenço, próximo ao chamado Córrego São Lourenço, Rio São Lourenço, que é um dos afluentes do Rio do Ouro. Fica aqui pro lado da Fazenda Salto Grande. Depois da Fazenda Salto Grande. Indo nessa direção, a gente está indo na direção dos contatos dos basaltos da formação Serra Geral, os arenitos da formação Botucatu. Então, quanto mais você vai se aproximando, mais a declividade vai ficando saliente e mais energética vão ficando as águas por conta disso, né? Uma das questões importantes do plano diretor é a apropriação antrópica dos quadros naturais. Uma das diretrizes do plano diretor é que ele procure usar os conhecimentos técnicos científicos os mais atualizados possíveis para minimizar ao menor grau possível os impactos ambientais provenientes da ação antrópica. E nesse sentido, o plano diretor em revisão, que em certos aspectos pode ser considerado um novo plano diretor pela grande intensidade das mudanças que ele propõe, ele tem grandes motivos para despertar preocupações das mais diversificadas. Todos os bambuzais não são suficientes para conter o problema erosivo. O tamanho dos blocos dá uma dimensão da energia da movimentação que originou esse depósito de talo, né? Mas ali é muito nítido que o ângulo da vertente chega a quase 90 graus. Essa dinâmica erosiva que nós estamos vendo aqui acontece com o uso rural nos entornos. Houve uma energia tamanha capaz de criar problemas desses. Você imagina se... Sim.
Imagina o que aconteceria nesta área com usos urbanos cercando esta área, desse canal adaptado a feições morfotectônicas. Seria muito maior, poderia inclusive avançar para as áreas urbanas circunvizinhas, né? A dinâmica erosiva que a gente viu ali atrás seria muito acentuada. Essa que é o grande problema. Maravilha, cara. Muito lindo, hein? Nós estamos aproximadamente aqui, nesse ponto aqui. Nós saímos do planalto residual e adentramos nos primeiros setores dos patamares transicionais. E já começa a mostrar claramente que o padrão morfológico, o padrão das formas de relevo, é outro do que na área urbana consolidada nos planaltos residuais. Essa linha entre as duas cores é representada por esse tipo de essa fenda? Não, o limite não é este, né? O limite não é esse. O limite que está aqui, ele está mais ou menos próximo à rodovia Washington Luiz. Tá. A partir dali começa a zona de transição. Aí começa a zona de transição que começa a ocorrer essas falhas dessa formação aqui que a gente vê. Daqui até seguindo o caminho para Gavião Peixoto, você vai encontrar uma série de canais fluviais assemelhados a esse. Esse aqui da Fazenda São Lourenço é uma forma típica, né? Nos trabalhos de mapeamento da Unicamp, nós percorremos toda a área, né? A grande questão daqui, esse relevo começa aos poucos a ficar cada vez mais movimentado, com atividades médias cada vez mais intensas, porque a gente está cada vez mais se aproximando do contato dos basaltos da formação Serra Geral com os arenitos da formação Botucatu. Então, com essa aproximação, isso vai se refletir na paisagem, né? Através de uma energia maior erosiva atuando nos padrões, né? Esta formação, ela tem uma característica muito interessante que é chamada a porosidade. Os clastos delas, eles se dispõem de tal maneira que formam pequenas cavidades internas de 20 a 30% do total da rocha. Essas pequenas cavidades, esses pequenos poros são interconectados de tal forma que eles podem armazenar material dentro deles, como por exemplo água. Os arenitos da formação Botucatu se estendem por boa parte da região sudeste do Brasil e por países vizinhos. Essa grande continuidade dele é a razão do aquífero Guarani ser uma das maiores reservas de água doce do mundo, né? Por conta dessa filtrada, né? Sim, porque ele tem uma grande extensão que permite armazenar grande quantidade de água. Então, o fato de ter uma cobertura basáltica na nossa região não necessariamente significa que a área é imune à contaminação, como foi dito por representantes da administração, por conta da presença da deformação pós-cretácea na nossa região, comprovadamente por trabalhos já publicados em eventos como o Congresso Nacional de Geologia. Então, são muitos fatores a se levar em consideração, inclusive a espessura dos basaltos. Na área do centro da cidade é o local onde os estudos mostram que a espessura do basalto alcança um dos maiores graus. Mas conforme você vai se aproximando do contato com o arenito, que é onde nós estamos, vai gradualmente diminuindo a espessura. Então a fragilidade do aquífero vai aumentando. Quanto mais você se aproxima da zona de contato, mais é o risco. Sim. E é isso que as zonas de expansão urbana estão fazendo ao se aproximar dos limites da formação, do contato da formação Serra Geral com a formação Botucatu. O novo distrito industrial vai abranger toda essa zona do novo contorno, que eu estou fazendo aproximadamente passando os dedos. Então, boa parte desse novo contorno... porque aqui é o aeroporto, ó. Sim. O novo contorno é no mínimo aqui, não é? Sim, nós estamos aqui, nesse ponto. O novo contorno ele faz basicamente esse traçado. Esse aqui já não é o novo contorno? Esse já é o novo contorno, nós estamos em cima dele. Nós estamos em cima dele. Nós estamos exatamente neste ponto. Então a questão é que o novo contorno, ele pega áreas muito extensas que são de extrema fragilidade. Olha aqui, olha a mancha aqui. Você pode segurar um instante, Sérgio? Eu tenho aqui um material que tem uma comparação um pouco mais direta, que fica mais nítida na carta endereçada
a vereadora Edna, que coordena os trabalhos do plano diretor na Câmara. É muito interessante essa comparação. Aqui está o mapa feito pela equipe de geólogos da Unesp, onde você vê em destaque as zonas de extrema sensibilidade e contaminação de aquíferos. E aqui você vê o novo zoneamento do plano diretor. Em cor-de-rosa, hein? O tom cor-de-rosa, como pode ser conferido na legenda, é o distrito industrial. O texto que está proposto, entendeu? Se você o ler sem saber interpretar com profundidade as consequências do que está escrito, entendeu? Você não tem a menor noção dos impactos que vão ter. A partir do momento em que você tem capacidade para fazer essa análise, você percebe, né, o quanto de impacto essas diretrizes, o que está constando na lei, traz para o ambiente, para a cidade, entendeu? Meu nome é Fábio José Meal, eu sou da área de formação técnica de Geologia e Meio Ambiente, e como munícipe aqui de Araraquara, eu gostaria de apresentar alguns documentos técnicos, né, que podem contribuir com a revisão do plano diretor que vem sendo desenvolvido aqui no município, né. Até onde nós temos conhecimento e um pouco do material que foi já divulgado dessa nova revisão do plano diretor, me deparei que não existem uma fundamentação técnica de alguns trabalhos que já foram desenvolvidos aqui em Araraquara, inclusive sob a minha autoria, e fomentada também pela Fundação Neopara Pesquisa do Estado de São Paulo, pela FAPESP, né. Um desses documentos é uma dissertação de mestrado que foi defendida no ano de 2004 na Unesp de Rio Claro, e uma outra tese de doutorado defendida em 2007. Ambos esses documentos, eles apresentam o tema central desses dois documentos diz respeito à vulnerabilidade natural à poluição dos recursos hídricos. Em outras palavras, nós realizamos uma série de aquisição de dados primários, né, que são dados de geologia, os tipos de solo, os tipos de rocha, tipos de aquífero, né, aquífero livre, aquífero confinados, e também fundamentado numa metodologia já consagrada na literatura, e utilizada pelos órgãos ambientais aqui do Estado de São Paulo, entre eles a CETESB, elaborou-se uma série de documentos cartográficos, onde esses documentos cartográficos, são mapas, cartas, dão um subsídio e qualificam, né, de uma forma técnica e imparcial áreas onde de forma relativa são potencialmente mais vulneráveis, né, e áreas menos vulneráveis. Por fim, esse seria o documento onde nós poderíamos nos basear para elaboração de qualquer tipo de documento de gestão da área de Araraquara. Em relação à documentação cartográfica que eu estou mencionando, a metodologia prevê então 4 grandes faixas do produto das fases, da reunião entre o contexto geológico, o tipo de solo pedológico e também hidrogeológico, né, que diz respeito aos tipos de aquífero. Com isso, nós temos 4 classes de classificação. Uma classe considerada a vulnerabilidade baixa, nós temos praticamente um único ponto aqui no município. A faixa amarela, onde boa parte do município está assentada, e uma parte mais de cor mais alaranjada, que é onde estão assentadas praticamente as principais drenagens, os rios e cabeceiras de drenagem do município, e a parte extrema, onde nós estamos necessariamente nas cabeceiras de drenagem
e também temos características de solo e profundidade do nível d'água diferenciada das demais regiões. Nesse contexto, elas acabam recebendo a classificação de vulnerabilidade extrema. Como eu disse, já mencionei, esses mapas eles não são de caráter impeditivo, tá certo? Entretanto, para que nós possamos entender um pouco melhor como funciona depois o manuseio e as tratativas com esse mapa, nós podemos fazer um exemplo clássico aqui. A distribuição que está em preto desses quadrados aqui são as fontes potenciais de poluição no município, como se fosse uma fotografia do período lá de 2006, 2007, quando foi elaborado esse documento. Muito provavelmente hoje devem ter outras áreas, outras fontes potenciais espalhadas. Essas fontes potenciais são postos de combustível, indústrias e qualquer outro tipo de empreendimento que tem um potencial a contaminar os recursos hídricos subterrâneos, os recursos hídricos. Nesse contexto, observa-se que a maior concentração até o momento, no município de Araraquara, seja por conta do plano diretor, seja por conta do próprio desenvolvimento do município, acertadamente as concentrações estão focadas nas áreas de vulnerabilidade moderada e em segundo plano nas áreas de vulnerabilidade alta, e alguns pontos esparsos na parte de vulnerabilidade extrema. Até onde nós temos conhecimento, com esse novo plano diretor, essas áreas de vulnerabilidade extrema, elas passarão a ter novos distritos industriais, tá certo? Então isso tem uma implicação direta na questão de como instalar adequadamente esses novos empreendimentos nessas áreas. Colocando em miúdos tudo isso, o fato de ter uma empresa instalada numa empresa ou qualquer outro tipo de empreendimento na área cujas vulnerabilidades são de alta e extrema, consequentemente, isso a gente pode afirmar com bastante segurança técnica, o passivo ambiental vai ser maior e quem teoricamente vai pagar por isso é o próprio empreendedor. Como o município já dispõe dessa informação, essa informação pública que está disposta desde 2007, eu acho bastante cauteloso por parte dos gestores municipais utilizar esse tipo de documento para dar um suporte, inclusive, para o desenvolvimento regional do município de Araraquara. Até o momento a gente desconhece qual é o método de trabalho que está sendo utilizado para propor as novas regiões de planejamento ambiental. Então isso serve também de um ponto a mais para ser debatido nessas questões aí para a eventual aprovação do novo plano diretor. Desde já eu agradeço a atenção. Obrigado. Plano diretor é um instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados. Seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para o município. Propostas estas definidas para curto, médio e longo prazos e aprovadas por lei municipal.